Fala, galera do Mundo na Bola. Uma equação muito complexa. Novo estádio, shows e eventos e grama natural de qualidade. Quanto mais caro for o estádio, mais pressão haverá na economia de qualquer clube para que esse estádio seja utilizado de maneiras mais diversas possíveis, inclusive além da prática do futebol. E não se enganem, os eventos, os shows, são parte fundamental da estrutura financeira de um negócio como o estádio. Fica muito mais difícil e a situação fica muito mais complexa se estabelecer-se um projeto cuja a origem do dinheiro seja estritamente relacionada com o futebol. Nesse caso, é preciso reconsiderar algumas questões importantes com relação ao custo do projeto. Mas tem solução? Alguns clubes no Brasil acharam, e a solução foi a instalação de grama sintética. Ou piso sintético, né? Porque não é grama, de um piso sintético. Esse piso sintético, por tudo que nós falamos aqui no canal durante a semana, não é a solução. Muito pelo contrário. Na verdade, é a criação de um outro problema com várias ramificações. Que fique claro, né, quando nós falamos de gramados, nós somos absolutamente contrários a qualquer gramado que não seja bom. O gramado tem que ser bom. Não há defesa aqui e comparação entre um gramado ruim e qualquer outro tipo de piso. O gramado bom é o início da conversa e discussão sobre o futebol. Ponto. Quando não se tem os gramados bons, num nível satisfatório, é preciso estabelecer uma outra solução. A única solução que foi encontrada até agora foi a instalação de pisos sintéticos. E a pergunta que cai é o seguinte: por que esses clubes que estão instalando grama sintética não têm gramas de qualidade? A razão pela qual esses clubes não têm gramas de qualidade é uma: eventos e shows. Há exceções. O estádio do Atlético Paranaense tem a grama sintética por incompetência, porque não foram competentes o suficiente de manter um gramado de qualidade naquela arena. A justificativa é que não havia sol suficiente, mas essa justificativa não se sustenta, porque nós sabemos que na Europa há vários estádios que não têm luz alguma durante muitos meses do ano e os estádios, mesmo assim, funcionam. Mesmo estádios que não ficam na parte mais norte, na parte mais próxima ao polo, né? Como, por exemplo, Madrid. O estádio Santiago Bernabéu, por ser muito verticalizado e muito alto, agora com uma cobertura muito mais generosa, não pega, não provê ao gramado a quantidade mínima de sol necessário. Ou seja, essa justificativa não cabe mais. Então, por quais razões um clube de futebol no Brasil é incapaz de manter um gramado decente? Bom, no caso do Maracanã, nós sabemos, é a quantidade de jogos. No Maracanã jogam 2 times da primeira divisão que jogam com frequência campeonatos internacionais e a Copa do Brasil. Isso faz com que aquele gramado tenha uma quantidade de uso 2 vezes maior do que a máxima recomendada. Portanto, é impossível mantê-lo com a qualidade necessária. Dá para melhorar? Dá. Seria necessário fazer menos jogos e seria necessário trocas mais constantes do gramado. 2 ou 3 durante o ano. Isso elevaria muito o custo de operação do estádio, que já é muito alto. Mas, problema dos times que jogam ali. Jogam ali porque querem e deveriam ter um gramado melhor. Ponto. Que assim o façam. O outro ponto sobre a questão dos gramados é tentarmos entender por que os clubes que substituíram tinham os gramados ruins. E, via de regra, não é por causa de incompetência ou economia de dinheiro na manutenção dos seus gramados. É pela opção. Fizeram a opção de utilizar aqueles espaços, os espaços dedicados originalmente ao futebol, para eventos e shows por conta da quantidade de dinheiro. Quando nós olhamos o Palmeiras, e quando nós olhamos os torcedores do Flamengo, inclusive, já aqui na live,
perguntando: "Pô, mas será que o Flamengo não deveria fazer um acordo com a Walter Torre?" É o acordo com a Walter Torre que impõe ao Palmeiras a solução de gramado sintético. Por quê? Porque aquele acordo para construir um estádio e entregá-lo de graça ao Palmeiras, é necessário uma grande quantidade de shows. E uma grande quantidade de shows inviabiliza um gramado decente. Então, nesse caso, a prioridade do Palmeiras não é o futebol. Quando nós ouvimos as pessoas, representantes das empresas que fizeram as instalações daquele gramado, quando nós ouvimos Leila Pereira, quando nós ouvimos Abel Ferreira, o que nós estamos ouvindo são pessoas negando o fato. O gramado lá é ruim por duas razões. Porque fez a opção por eventos e shows, e segundo, porque não se queria colocar tanto dinheiro na manutenção do gramado. Isso gera um desdobramento. Como o clube não assume a sua opção econômica, muito pelo contrário, arruma subterfúgios e arruma algumas desculpas, parte da imprensa compra esse discurso e repete sem o escrutínio, sem a avaliação, sem a inquisição necessária. Era necessário que fossem questionados de maneira profunda, mais profunda. O primeiro movimento, que é um movimento ainda repetido, mesmo com o nosso desmentido, é de um artigo científico da Lancet que fala que gramados artificiais são melhores em termos de lesão. E agora o segundo é o selo da FIFA, que nós desmentimos na live de ontem. Portanto, a discussão aqui se volta ao Flamengo. Nós sabemos, e já dizíamos aqui, que a aventura do estádio do Flamengo é o maior projeto financeiro de qualquer instituição esportiva. Eu vou até ser mais ousado, hein? No hemisfério sul. Normalmente eu falo da América do Sul, mas pensando maior, não tem nenhum clube, nada no hemisfério sul que tenha embarcado numa aventura financeira como o Flamengo embarcou. Portanto, o Flamengo vai sim, por melhor que seja o BAP, por melhor que seja o futuro presidente do Flamengo, o Flamengo vai sim entrar numa pressão gigantesca financeira. E essa pressão vai empurrar a sugestão, vai colocar na mesa a possibilidade de shows. E havendo shows, há sempre o risco da instalação do gramado sintético. Qual a solução que o Flamengo vai encontrar para isso? Considerando que o Flamengo já se manifestou de maneira bem direta, contrária à instalação de grama sintética. E continua dizendo, verbalmente, reclamando da grama sintética, no caso dos estádios que estão proliferando no futebol brasileiro. 15% dos estádios já são grama sintética.